Olá, a paz esteja contigo. Estamos aqui para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Online e hoje com a nossa aula de número 18, onde nós vamos juntos estudar o livro de Tiago no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Tiago. Nós já estamos no capítulo 3 e hoje vamos estudar do versículo 1 ao versículo 12. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo e também curta lá os nossos vídeos, faça o seu comentário, deixe a sua opinião. É importante você interagir com a gente, tá ok? Todas as aulas anteriores estão no nosso canal e você pode assistir, você pode rever e você pode estudar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e poderoso, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos juntos estudar a Tua Palavra. Ministra no nosso coração e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Então vamos lá, Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Muito bem, dedicamos a aula anterior, a aula de número 17, ao assunto do versículo 1 que diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Conversamos na aula anterior sobre pessoas que se autodeclaram pastores, se autodeclaram apóstolos, bispos, missionários e etc. Talvez movidos pela glória e pela honra, eles desejam a posição de líder, mas se esquecem que receberão mais duro juízo, pois junto com a honra vem a responsabilidade. O chamado para o ministério, o chamado para a liderança, precisa primeiro vir de Deus. E Deus confirmará esse chamado, fazendo com que a igreja local e posteriormente o ministério promovam a pessoa chamada gradativamente à condição de pastor ou de líder. Deus escolhe, Deus chama, Deus abre as portas e Deus prepara o caminho. Importante destacar também que Tiago não se isenta do perigo de ser mestre. Ele não se isenta do perigo de ser mestre. Ao dar o alerta, ele diz:
receberemos mais duro juízo, mostrando que no dia do tribunal de Cristo, o juízo será mais duro não só para os que se auto-intitularam mestre, mas também para aqueles que de fato foram chamados e escolhidos pelo próprio Deus. Tiago capítulo 3, o versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é poderoso para também refrear todo o corpo. No versículo 2, vale a pena destacar que, primeiro, todos tropeçamos. Mais uma vez, Tiago se inclui ao dizer que todos, sem exceção, tropeçam em muitas coisas. Todo cristão, por amor e gratidão a Deus, precisa se dedicar para ter um bom comportamento. Como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, devemos andar de modo digno da nossa vocação, andar de modo digno do nosso chamado para servir ao Senhor. Devemos viver de forma a dar um bom testemunho. Mas por mais corretos que sejamos, e temos que ser, Tiago afirma que todos nós, sem exceção, tropeçamos. E ainda diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago, ele era apóstolo, irmão do Senhor Jesus, mas apesar de tudo isso, ele não faz o tipo santarrão. Pelo contrário, ao dizer porque todos tropeçamos, humildemente se inclui entre aqueles que tropeçam em muitas coisas. Portanto, não se iluda com aqueles que vivem posando de santarrões para te impressionar. Eles também tropeçam em muitas coisas. O versículo 2 ainda diz assim, se alguém não tropeça em palavra, ou seja, se alguém não tropeça no que fala, se alguém não erra ao falar, porque é muito fácil pecarmos naquilo que falamos. E o versículo 2 ainda diz, o tal varão que não tropeça em palavras, esse tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Nenhum homem alcança a perfeição. Acabamos de ler lá que todos tropeçamos em muitas coisas. Perfeito aqui, provavelmente descreve o homem que alcançou o objetivo de ter o domínio próprio. Se aprende a controlar o seu falar, ele é poderoso para também refrear todo o corpo, controlar todo o corpo. Porque a língua resiste ao controle mais do que qualquer outra área do comportamento. E refrear sugere um controle constante do falar. O falar tem que ser controlado constantemente. Ok? Tiago capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6, diz assim: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de tão impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então nós vemos aqui dois exemplos para mostrar que muitas vezes o que parece insignificante pode ter grande influência. Comparado ao tamanho do cavalo, o freio em sua boca é pequeno, mas pelo freio se controla todo o corpo do cavalo. E o leme, então? O leme, comparado ao tamanho do navio, é insignificante, mas é através dele, através do leme, que o timoneiro dá direção ao navio. Assim como o freio na boca do cavalo e o leme, a língua é um pequeno membro
e é capaz de grandes coisas. Assim como uma pequena fagulha, uma pequena faísca incendeia um grande bosque, a língua, a palavra errada, a palavra mal usada, a palavra mal falada pode causar um grande incêndio, ou seja, pode causar ou gerar um grande problema. Não posso deixar passar desapercebido o final do versículo 6. Por saber do potencial da língua, do poder da palavra, o inferno inflama a língua, ou seja, o diabo, ele tenta nos induzir a falar o que não deveríamos falar. Satanás, ele pode pôr palavras na boca dos cristãos ao plantar ideias em suas mentes. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 33, por exemplo, sem perceber, Pedro estava falando influenciado por Satanás. Confira lá, Marcos capítulo 8, versículo 33, lê alguns versículos anteriores. E lá em Atos capítulo 5, versículo 3, Satanás encheu o coração de Ananias para ele mentir ao Espírito Santo. Cuidado com o que você fala. Vigie a sua boca, vigie a sua língua. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos ensina dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra com a intenção de ofender, de denigrir ou de diminuir uma pessoa, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, ou seja, uma palavra de bom gosto, para que saibais como nos convém, para que saibais como vos convém responder a cada um. Dando continuidade ao estudo de Tiago, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, está cheia de veneno. O ser humano consegue amansar e domar todo tipo de animal. Pássaros viram pombo-correios, leões pulam no meio de um arco de fogo, você já deve ter visto isso. Cachorro, então, os cachorros sentam, deitam, rolam. Os homens fazem cavalos, elefantes e camelos transportarem pessoas. Mas nenhum ser humano consegue controlar ou dominar a língua. E mesmo tendo os dentes e os lábios como duas barreiras naturais, a língua rompe estas barreiras e desfere o seu veneno. Essa força destrutiva da língua, ela só pode ser controlada pelo Espírito Santo. Nenhum homem consegue dominar a língua. Ela só pode ser controlada pelo Espírito Santo. O controle da língua, o controle do falar é um fruto do Espírito. Tiago capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12, diz assim, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. É no mínimo incoerente a mesma boca, a minha boca, a sua boca, bendizer a Deus, louvar a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar o homem que foi feito à imagem de Deus. A mesma boca abençoar e amaldiçoar. Se nós misturarmos a água doce na água amarga, o resultado final é água amarga. Se colocarmos juntos
frutos bons, bons frutos e frutos podres, todos vão apodrecer, é só uma questão de tempo. Por isso a advertência de Tiago, no final do versículo 10, diz não ser conveniente da mesma boca sair bênção e maldição. A bênção que sai da boca que também amaldiçoa é uma bênção mentirosa. Lembre-se do que diz lá em Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Senhor meu Deus e meu Pai, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa ter nos ensinado e que o Senhor possa guardar no nosso coração tudo que aprendemos contigo. E que no momento necessário e oportuno, o Senhor nos faça lembrar de tudo aquilo que temos aprendido. E que a sua palavra ensinada possa transformar a nossa vida e o nosso comportamento. Te agradecemos pela aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau.